No vídeo anterior, da série Desenvolvimento Cerebral e os Ambientes Escolares e algumas metodologias de ensino, vimos como é o desenvolvimento cerebral de jovens dos 18 até os 100 anos e foram dados alguns caminhos para melhorar as formas de aprendizagem e como melhorar na medida do possível as aulas. Em minha opinião, a escola deixou de cumprir sua obrigação de ensinar para a vida e passou a ser uma utopia distópica com elementos esquizofrênicos que não agregam quase nada na vida do jovem. Passou a ser somente uma forma de ocupação de tempo sem garantir o futuro. É por isso que devemos repensar e discutir a escola desde o início. É como se a escola aprisionasse as crianças sem lhe oferecer nada que pudesse agregar em sua vida. Falo com propriedade este assunto e posso generalizar sobre este tema específico. Leciono matérias técnicas e vejo a dificuldade dos alunos em conversões simples como, por exemplo, passar de quilômetros para metros, litros em mililitros, metros em centímetros e milímetros, raciocínios básicos como regra de 3 simples, porcentagem, conceitos básicos de geometria como cálculo de área e volume, um desastre completo. Falo desastre pelo fato de precisarmos utilizar estes conceitos simples em nosso cotidiano. Nem estou falando aqui de juros simples nem composto e educação financeira. É por isso que nossos profissionais não sabem calcular, por exemplo, quantas saídas de água devem ser abertas em uma calha, ou quanto de azulejo vão precisar revestir uma parede, etc. Dei 2 exemplos de orçamentos que fiz aqui em casa para uma pequena reforma quando me deparei com pessoas que trabalham na área e não sabiam calcular dando valores aleatórios sem a menor noção. É sobre isso que estou falando. Baixa produtividade, com pouca tecnologia, grande desperdício de materiais, falta de profissionalismo. Percebi que essas pessoas não prosperam economicamente apesar de sempre ter clientes porque têm pouca ou nenhuma educação financeira. Excepcionalmente na primeira parte do vídeo estou generalizando. E como hoje em dia temos que explicar tudo, existem as exceções. Notem que disse exceções. O vídeo de hoje tem como título As neurociências melhorando o ambiente escolar. Recapitulando. De uma forma didática, considera-se a fase da adolescência entre 13 e 14 anos e vai até entre os 17 e 18 anos. É claro que existem diferenças que entre as fases e idades em função do amadurecimento cerebral, mas não é somente isso. Também podemos colocar que existem outras variáveis como o sexo, ambiente, criação, costumes, as relações estabelecidas entre as pessoas do grupo, visão de mundo e mais uma infinidade de outros fatores. Neste vídeo, o foco será na faixa etária dos 14 aos 17 anos de idade, fase que compreende o ensino médio e é a idade que trabalho há quase 20 anos e também foi o tema principal da minha monografia da pós em Neurociências na Educação. Meu interesse e curiosidade é considerar e procurar entender como o cérebro do adolescente funciona nesta fase, e como despertar nele a atenção, qual ou quais são os estímulos ambientais, cognitivos, interpessoais, emocionais, sensações e outros, mais eficientes para despertar o interesse em aulas práticas e o aprendizado. Para começar o entendimento dos desafios, devemos ter como ponto de partida o cérebro e o desenvolvimento nesta faixa etária. Conforme já explicado em vídeos anteriores, na faixa etária entre 14 e 17 anos, o córtex pré-frontal inicia seu amadurecimento do nascimento e vai até ao final da adolescência e início da fase jovem entre os 17 e 19 anos. O amadurecimento é lento e trata-se de um arranjo e rearranjo das sinapses, ocorrendo aumento das ligações dos dendritos, a mielinização dos axônios melhorando a passagem de elétrons entre o córtex pré-frontal e outras áreas segundo Cosenza e Guerra. O córtex pré-frontal é responsável pelo comportamento social, planejamento, raciocínio abstrato, escolhas, fala, emoções, funções cognitivas superiores como reconhecimento do eu interior e empatia. Também controle e coordenação muscular. Em vídeos anteriores na série Os órgãos dos sentidos aqui no canal nesta fase são importantes por estarem associados às experiências e lembranças dentre eles. O principal é o olfato, que tem íntima ligação com o paladar em conjunto com os outros sentidos audição, visão e tato, que estão relacionados ao sistema límbico, que é a região do cérebro ligado às emoções e sensações térmicas que juntamente com os sentidos, são de grande importância para a percepção do mundo e as reações que temos em relação a estes estímulos. Portanto, o adolescente reage melhor aos estímulos sensoriais e emocionais no processo de aprendizagem.
Nesta fase o indivíduo tem uma necessidade de pertencer a grupos e ao mesmo tempo a percepção dele como indivíduo único e diferente gerando conflitos interpessoais e internos. A formação de grupinhos conhecidos por panelinhas é normal. Como forma de tirar os adolescentes desta zona de conforto, é sortear grupos de trabalhos aleatórios forçando uma maior interação entre os grupos. No início vai existir muita resistência, mas com o tempo eles mesmos pedem pelo sorteio. Parece uma contradição e realmente é. Apesar deles se sentirem confortáveis em suas bolhas, eles também querem conhecer outras pessoas que por diversos motivos não são acessíveis mesmo estando na mesma sala de aula. Essa é uma prática muito interessante de integração e também no exercício da empatia que é desenvolvida nesta fase. Para que ocorra o aprendizado é necessário que o estímulo gere uma atenção inicial que deve ser prolongada, e aí o desafio, o de ativar a atenção voluntária ou focal de cima para baixo que vimos também aqui no canal como sendo a atenção que você escolhe. Chamada de top-down. Este tipo de atenção ativa o córtex cerebral e diminui a ação do sistema límbico que também possui mecanismos de atenção instintivos. Como foi visto, na fase da adolescência o sistema límbico e o córtex pré-frontal estão quase maduros, o que pode causar algum tipo de conflito no que se refere à atenção focal. O que significa que o adolescente tem naturalmente falta de atenção e foco que devem ser exercitados. Ao relacionarmos as funções executivas de planejamento ligadas ao córtex pré-frontal, podemos desenvolver no adolescente metodologias de ensino, em aulas práticas onde ele mesmo desenvolve através de planejamento das aulas práticas, que é uma forma de planejamento das atividades práticas com desafios e metas a serem alcançados, ativando a atenção focal juntamente com o trabalho em grupo, relacionando uns com os outros respeitando a individualidade com tarefas que sejam compatíveis com suas habilidades e competências. No caso de conteúdos teóricos, acho importante levar os adolescentes à imaginação sempre fazendo conexões com assuntos que se cruzam em algum momento. É interessante fazer estas conexões para estimular os alunos a conectar literalmente e mecanicamente partes do seu cérebro onde ficam armazenadas as informações. A plasticidade também tem grande influência no aprendizado e deve ser levada em conta principalmente entendendo os caminhos no cérebro de um adolescente. Apesar de tudo, é um processo individual que pode ser facilitado pelo professor através de metodologias de ensino, mas é somente o aluno de forma individual que irá absorver o aprendizado Cosenza e Guerra. Ainda segundo Cosenza e Guerra, o cérebro tem uma vocação para aprender, mas faz somente o que é considerado importante. Portanto, os conteúdos devem ser apresentados antes para que os alunos compreendam sua importância. É preciso convencer, entre aspas, o aluno onde a aplicabilidade ou a utilidade do tema de estudo. E aí entra o problema mencionado anteriormente. Grande parte dos conteúdos não tem aplicabilidade prática na vida dos adolescentes e muito menos elas irão ter no futuro. É uma sensação de perda de tempo. É claro que não é somente este ponto específico como sendo a fonte de todo o problema. Neste vídeo, não faremos uma reflexão sobre os fatores que são responsáveis pela falta de vontade dos alunos. Hoje, o objetivo não é listar os problemas. Faremos isso mais para frente quando trataremos do mundo real e virtual. Voltando ao tema, Cosenza e Guerra dizem devemos contextualizar e aplicar na vida prática, remeter a alguma lembrança, sentimento, alguma emoção estimulando os sentidos juntamente com o sistema límbico. Os estímulos são importantes, mas a hiperestimulação pode ser um problema, por isso, é interessante retirar do ambiente estímulos que causem distrações. É o que o psiquiatra Augusto Cury chama de síndrome do cérebro acelerado que, segundo ele, tem gerado milhares de falsos diagnósticos de crianças e adolescentes com laudos de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade conhecido por TDAH, e transtorno bipolar em adultos. Outra questão importante é como o aluno estuda para as avaliações e apresentação de trabalhos. Geralmente estudam na última hora com um enorme acúmulo de informações que ficarão em sua memória temporária e será esquecida logo após o término. Se não houver um reforço, fica mais difícil a fixação dos conteúdos. Como fazer o aluno criar o hábito de estudar? Esta é uma pergunta que devemos fazer e a resposta é relacionada à rotina de estudos para fixação e aprendizagem dos conteúdos Cosenza, Guerra. Lent,
afirma que a leitura é uma varredura feita pelos olhos e que o indivíduo consegue fazer fixações e sacadas durante a leitura e que a percepção é interrompida nas sacadas e volta na fixação. Basicamente é quando estamos lendo e de alguma forma nosso cérebro nos leva a outro lugar fazendo conexões que antes não existiam. Isso é literal e mecânico. É como o abrir da mente, quando entendemos um conceito e ligamos a outras ideias. Segundo Lent, o tempo de fixação de palavras inesperadas no texto, palavras raras e ou longas são armazenadas por mais tempo. As palavras mais relevantes chamam mais a atenção como verbos e substantivos. Sabe-se que o córtex cerebral está envolvido no processo. A percepção mental das palavras, o que é muito rápida considerando que neste curto espaço de tempo nós enxergamos a palavra, identificamos a ortografia, fonologia, sintaxe semântica, tudo em 250 milésimos de segundo. Um fato curioso e interessante é que não se consegue acelerar a leitura, a famosa leitura dinâmica, sem haver a perda de compreensão e memorização. A única forma seria de eliminar o tempo de sacada movimentando o texto de forma horizontal em uma velocidade constante com os olhos fixados no mesmo ponto segundo Lent. Como se fosse uma legenda correndo linha por linha. A escrita tem um papel fundamental no aprendizado, pois ao escrever, as letras que simbolizam sons, além de formar palavras, reforça a fixação no cérebro estimulado pelas letras desenhadas, formando as palavras escritas e no pensamento, os sons ligando tudo, formando frases. Quando digitamos, nosso cérebro não reconhece os movimentos e sim a posição que se encontram as letras, o que dificulta na associação e também na fixação do que estamos escrevendo por utilizarmos teclas e não mais os símbolos desenhados pelas mãos, o que faz mais sentido ao entendimento cerebral. Lent. Hoje em dia, um fenômeno pior está ocorrendo. É a famosa fala dos alunos: vou tirar uma foto, depois copio. Se isso fosse verdade seria interessante, mas sabemos que não é o que ocorre na esmagadora maioria dos casos. Espero ter despertado sua imaginação com a criação de possibilidades de formas a reter a atenção dos alunos. Comente suas ideias. Vamos conversar. A bibliografia encontra-se na descrição do vídeo. Se você gostou, dê o like. Se quiser acompanhar o canal, considere inscrever-se e ativar o sininho. No próximo vídeo vou começar uma nova série falando sobre ludicidade e brincadeiras, conversando com alguns autores mostrando como aprender brincando pode ajudar. Depois desta série, quero falar sobre os efeitos das telas em diferentes faixas etárias.